Boa tarde, todo mundo. Primeiramente, eu sou o Juan, o madrilenho residente em São Paulo, que a Débora falou. Queria primeiramente agradecer o convite da a Débora, do Marco, da Audium, para palestrar em este evento já tão tradicional da acústica no Brasil. E eu vou falar do conforto acústico nos escritórios, né? Que é uma coisa que realmente, às vezes, pode parecer brincadeira, mas pelos dados que eu acho que vou apresentar, algumas pessoas percebem que resulta uma coisa bastante séria e de se preocupar, né? Assim, quis começar a palestra com esta imagem, que é de um clipe da banda Pearl Jam, que é uma música chamada Do The Evolution, não sei se vocês conhecem ou assistiram alguma vez ao vídeo, que trata da evolução do ser humano desde o começo, né? Desde a criação até o final do mundo, né? Então passa por essa forma de trabalhar assim em cubículos, depois vem a revolução das máquinas, acabam com os seres humanos, guerra e o mundo acaba, né? Só que pelas pesquisas e assim pelas opiniões das pessoas que trabalham hoje no escritório, parece que isto que para Pearl Jam era o começo do final do mundo, é o escritório onde as pessoas gostariam de trabalhar em comparação com o que tem hoje. Então parece que devemos ir mesmo na direção certa do final do mundo, porque o que Pearl Jam falava que era muito ruim, hoje estaria bem legal para muitas pessoas que trabalham em umas condições acústicas bem desfavoráveis. Primeiramente, falar que são dados que todos já sabemos, mas assim lidos parece bem assustador, né? Que o escritório é o lugar onde mais tempo passamos das nossas vidas, né? Aqui temos o gráfico contando o período que ficamos dormindo, e aqui temos o tempo que ficamos acordados. O tempo do escritório é perto do 40% da nossa vida. Realmente é impactante assim visto, né? E logicamente, devido a isso, nós passamos muito mais tempo com nossos companheiros de trabalho, com nossos chefes, que com nossa família e com os nossos amigos, né? Vemos muito mais eles que a nossos próprios familiares. Tem uma pesquisa aqui feita na Espanha, que falam que o tempo médio das pessoas no interior do escritório de 9 horas e 20 minutos, desses temos 7 horas e 12 minutos ativos, desses 7 horas e 12 minutos ativos, 6 horas e 30 são produtivos. E 81 segundos é o tempo médio que uma pessoa permanece concentrada fazendo a mesma coisa. A pesquisa fala que cada 81 segundos a gente deixa do que está fazendo por conta de alguma interrupção, de alguma pausa, alguma distração que nos desvia do que estamos realizando, né? Então fala que o dia gastamos praticamente um pouco mais de uma hora e pouco, em micropausas, que são momentos em que desligamos a atenção do que estamos fazendo para fazer outra coisa, né? E isso considerando que, a dia de hoje, aproximadamente os 70% das pessoas que trabalham em escritório trabalham nos conhecidos como escritórios panorâmicos, né, que são aquelas salas gigantes cheias de gente com muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, né? Por citar um pouco a história destes escritórios panorâmicos, eles começaram um pouco antes da década de 1950, quando se resolveu que era mais prático que colocar em pequenas salas as pessoas, se resolveu que era mais prático ou juntar várias pessoas, muitas pessoas que faziam uma mesma função numa única sala, né? Então viraram estes escritórios gigantes, monstruosos, de pessoas que faziam a mesma função, todos dentro da mesma sala, né? Só que o negócio parecia que gostou, né? Então, a partir de 1950, o escritório alemão de arquitetura Quickborn, ele já
fizeram uma coisa para fazer um escritório panorâmico um pouco mais agradável. E esse escritório panorâmico já não unicamente estavam as pessoas que faziam uma mesma função, sino que diversas funções iam se juntar naquela sala daquele escritório panorâmico. Já pretendia ter algum tipo de setorização, algum tipo de divisória, algum tipo de decoração, umas plantinhas, vemos por aqui alguma coisa, para fazer esse ambiente um pouco mais amigável. Parece que essa ideia do escritório panorâmico foi cada vez tomando mais e mais força, de que nos anos 80, 90 e 2000 foram virando escritórios da forma que a gente vê na imagem, não? Escritórios onde provavelmente muitos de nós não gostaríamos de passar o 40% das nossas vidas, simplesmente vendo as imagens, né? A atualidade parece que esse conceito, aqui falando mais dos escritórios de vanguarda, já, né? Porque parece ser, com estas pesquisas que eu vou apresentar agora para você, que as pessoas estão vendo que esses escritórios que realmente são tão desumanos, eles não fazem bem para o funcionário, não são bons para a produtividade, então se está tendendo a fazer uma coisa um pouco mais, como falava, mais humana, menos padronizada, onde o funcionário, o colaborador se sinta mais à vontade, possa trabalhar melhor e ter uma maior produtividade, né? Exemplos são o escritório da Google, onde você tem lugares para lazer, você não tem que trabalhar no seu próprio posto de trabalho, na sua própria mesa, sino que pode ir com seu note, sentar em um banquinho, deitar em uma rede, umas coisas assim, para compensar esse efeito que tem o escritório panorâmico, né? Então, por que do sucesso do escritório panorâmico como formato de sala de escritório? Se fala que tem uma principal vantagem, que é a economia, né? O escritório panorâmico supõe uma economia de espaço, né? Enquanto aqui pode, em uma mesma sala, ter muitos postos para muitas pessoas, né? Mas também supõe uma vantagem, uma economia de iluminação, uma economia na hora de climatizar esses ambientes, né? Outra das vantagens pela que se justificava esse escritório panorâmico era a flexibilidade, né? Falava que era na hora de organizar equipes de trabalho, era mais fácil a forma de modular, podia ser de uma forma mais dinâmica que os tradicionais escritórios privados, né? Privativos. E outra era a comunicação. Se falava que a gente trabalhando juntos em essas salas ia ter mais comunicação, o que ia dar lugar a uma maior interação, estimular a criatividade e o trabalho em equipe entre as pessoas que trabalhavam dentro desse escritório modular. Esta última é a que mais pega, né? Porque realmente você pensa como esse tipo de escritório vai a contribuir na comunicação, na interação, a criatividade e o trabalho em equipe, né? Então, isso é o que se falava de a justificativa desses escritórios panorâmicos, né? Que falavam os arquitetos, as empresas principalmente que implantavam esse modo de escritórios. Mas agora, com essa quantidade de pesquisa que se faz na área da acústica, na área trabalhista, acontece que temos agora a opinião das pessoas que já de vários anos levam trabalhando em esses entornos de escritórios panorâmicos, né? Então agora vamos ver o que pensam os trabalhadores, que realmente são os usuários, né? Não adianta que a empresa onde você trabalha fala, vai trabalhar mais legal, porque vai interagir, vai ter... mas você que tem que opinar e que se sentir-se à vontade, né? Então vamos ver o que pensam esses usuários, né? Realmente no fator da economia, eles pensam que realmente é econômico. Fala, realmente porque minha empresa coloca o máximo de pessoas possíveis no menor espaço, né? Então para eles deve ser
uma grande economia, né? Estamos todos como sardinhas lá dentro, né? Mas eles detectam uma série de problemas graves que afetam ao desempenho, né? Que são, no primeiro lugar, a falta de privacidade que as pessoas têm desenvolvendo o seu trabalho em um escritório panorâmico, a distração do foco do trabalho e problemas de comunicação, longe de ser uma modulação, um layout que favoreça, incentive a comunicação, se fala que dá problemas porque produz excesso de comunicação. As pessoas que são muito introspectivas, que produz excesso de comunicação. As pessoas que são muito introspectas, muitas vezes não querem ter tanta comunicação com as pessoas, com os colegas de trabalho, e para as pessoas que são mais abertas, realmente, às vezes, força elas a ser abertas demais, de forma que eles estão interagindo até o ponto de não deixar trabalhar outras pessoas. E isso acontece, né? E isso deriva em problemas de estresse, de ansiedade, por conta das distrações, dos problemas que não deixam ter um desempenho adequado no trabalho, e as pessoas não conseguem acabar o trabalho no tempo previsto, né? O que falam estas pesquisas? Uma do que fala esta pesquisa de satisfação no entorno do trabalho, fala que o ambiente do escritório é o maior contribuinte para a satisfação do trabalhador no seu trabalho, né? Uma pesquisa de 2013. Além disso, fala que o ambiente sonoro é a principal fonte de reclamação dos trabalhadores em escritórios panorâmicos. Realmente, já temos que o ambiente de trabalho é o que mais condiciona a qualidade do trabalho, e que o ambiente sonoro é a maior causa de reclamação. Pois também fala que as conversas alheias são a maior causa de distração, estresse e perda de desempenho. Os 67% dos trabalhadores declaram estar frequentemente distraídos por conta das conversas alheias. E que a falta da privacidade que as pessoas têm nos escritórios panorâmicos é uma das principais causas de insatisfação com o trabalho. Vemos aqui como essa pessoa se fez um escritório privativo dentro com uma caixinha de correio, inclusive. Isto é uma matéria, vocês ficariam muito surpresos de ver a quantidade de matérias que tem jornais da Inglaterra, dos Estados Unidos, sobre a insatisfação dos trabalhadores de escritórios panorâmicos. Tanto que isso é uma foto do New York Times, onde um trabalhador falava que os fones de ouvido são as novas paredes. Tentavam incentivar essa comunicação entre os trabalhadores, só que o trabalhador não quer distração, quer foco, não quer comunicação, e se isola através de fones de ouvido. Tanto que este senhor que está aqui está falando que seus fones de ouvido vão claramente desincentivar os companheiros dele a falar com ele, que ele está colocando porque ele fala, não quero falar, quero trabalhar. O tanto que apareceu também em outra revista que foi inventado para o trabalho um aparelhinho como este, que é aquele das churrascarias, onde você fala se quer mais carne ou quer menos, onde o pessoal coloca em pé quando você pode ir falar com ele, ou ele deita na mesa do escritório quando essa pessoa está concentrada e não quer ser incomodado por ninguém, né? As pessoas estão chegando a esse limite. Então, como conclusão, tem essa pesquisa do Ipsos, feita em 14 países a 10.000 trabalhadores, que falam que 85% das pessoas estão insatisfeitas com seu ambiente de trabalho e não conseguem se concentrar. E que 95% delas afirmam que trabalhar de uma forma privada é importante para eles, mas nem o 40% conseguem trabalhar dessa forma.
e o 30% afirmavam que devem sair do trabalho para poder completar o trabalho. Triste, né? Você não trabalha no trabalho, você tem que sair do trabalho para poder trabalhar, devido àquele lugar onde você trabalha não apresenta as condições. A Universidade de Sydney falou que, inclusive, que esses escritórios panorâmicos, do jeito que eles estão hoje, são contrários à produtividade, e a causa principal é o ruído incontrolável e a perda de privacidade, e que, inclusive, não incentivam a comunicação entre esses colaboradores. Já nós vamos ao caso de call center, tem uma pesquisa britânica que fala que cada colaborador de um call center perde 2 horas por dia por conta do barulho, por conta do ruído existente no call center. Isso equivale a 45 dias do ano, perda. Isso equivale a bastante dinheiro para o empresário. Realmente, parece que são dados que demonstram que o tratamento acústico vale a pena. Não? Parece que o planejamento dos escritórios não deu muito certo, o ambiente é a maior causa de insatisfação e o que mais pesa nesse ambiente é o ruído e a falta de privacidade. Então, concluímos que o melhor ambiente acústico igual a melhor ambiente de trabalho e melhor produtividade. Realmente, hoje eu acho que não vamos voltar aos escritórios privativos. Então, acho que o desafio é compatibilizar esses escritórios panorâmicos com uma satisfação das pessoas que usam eles. Até 2010, se pensava, já falando da acústica, que a reverberação era o único critério de qualidade acústica para um escritório. Depois de 2010 apareceu uma norma ISO, a 3382 parte 3, que é uma norma que fala de condições acústicas em escritórios. Né? Então, essa norma, realmente o que vem falar, que um escritório é melhor quanto o som pior se propaga em ele. Então tem parâmetros como o nível de pressão sonora a 4 metros, que quer dizer, quanto menos seja o som que eu gero a 4 metros da pessoa que está falando por telefone em um escritório, é melhor, porque significa que o som se propaga pior, ele vai espalhar por menos pessoas, então essas pessoas vão ficar menos incomodadas, menos distraídas por essa pessoa falando. Então, o que precisamos? Que o som se espalhe o menos possível dentro de um escritório. Antes era a reverberação, ficavam os escritórios cheios de material absorvente, só que ficavam, acredito que vocês alguma vez tiveram a sensação de que você está em um lugar tão silencioso, que você não pode falar nenhum assim mais alto que outro, porque automaticamente 10 pessoas vão se virar para você falando o que está falando. Né? Essa sensação que também não pode existir num escritório, porque gera a perda de privacidade. O nível de ruído dentro vai ser tão baixo que você não vai poder nem atender o telefone quando sua mulher está ligando para você, por exemplo. Né? Então, por isso falamos que também no escritório deve ter uns níveis de ruído controlados. Não estamos falando que tenha que ter um silêncio absoluto, sino que os níveis de ruído têm que ser baixos, mas tem que ter ruído. Vamos ver por quê. Tem umas considerações que devem ser feitas no projeto, né? Como são as dimensões. Aqui acontece a mesma coisa que um restaurante. O dono do restaurante quer ter boas condições acústicas, mas quer colocar 200 pessoas em 70 metros quadrados. Então, tem vezes que não dá. E muita gente para muito pouco espaço, né? Então, essa é a primeira coisa que vai contrária à valoração econômica, mas que teria que ser considerada na hora do planejamento dos escritórios. Né? E também no layout, que é uma das coisas mais difíceis, porque você tem que pensar, tem que prever como que vai funcionar seu escritório. Realmente, os escritórios são uma coisa que muitas vezes não tem dono. Eu tinha um amigo que trabalhava numa dessas Big Four, e ele saía todo dia de manhã muito cedo, falava que não tem lugar assinado. Aí quem chega ao último tem que trabalhar na copa, uma coisa. Então o escritório fica uma coisa que é meio que sem lei, né? Quando deveria ser uma coisa totalmente planejada, ver como que vamos organizar os grupos de trabalho, as pessoas que realmente fazem
parte do mesmo time, pessoas que precisam interagir, pessoas que precisam concentração. Todas essas coisas deveriam ser pensadas no planejamento, né? A distância entre postos também, que é crítica, né? Nunca vamos ter uma boa acústica em um escritório onde as pessoas estão coladas umas com outras, coisa que acontece muito no caso de call centers, né? Muitas vezes o empresário nem pensa que está colocando vallas de call center de 90 metros, colocando 1000 pessoas no mesmo lugar e ainda querem que essas pessoas que estão em essas condições consigam vender alguma coisa. Quando a pessoa que atende o telefone só escuta uma barulheira do outro lado e ainda tem que vender. Essas coisas são impossíveis. Tem que enxergar que para alguém vender precisa estar em um ambiente relaxado para ser incentivado para vender, e a pessoa que é o comprador tem que escutar alguma coisa mais que barulho do outro lado, né? Os tratamentos acústicos para fazer em escritórios, primeiramente, em um escritório temos o som que as pessoas estão escutando, se devem ao som que chega refletido das superfícies do ambiente e o som que chega pela via direta, através desde a boca até os ouvidos dos colaboradores. Então, o tratamento básico é o tratamento absorvente, né? Principalmente do fogo, né? Onde minimizamos essas reflexões que tem nas superfícies do ambiente, mas mesmo assim ainda temos reflexões em outras superfícies que não sejam o fogo, ou temos a via direta a via direta que seria a verde entre os colaboradores, né? Esta absorção vemos que pode ser por diversos tratamentos, né, como tradicional fogo ou elementos absorventes mais sofisticados. Então, para eliminar essa via direta de propagação entre a fonte, que seria este que está falando, e os demais colaboradores, podemos colocar barreiras, biombos, que o que fazem é minimizar essa transmissão. Só que, além, já tratamos o fogo, já tratamos essa via direta, só que temos outras superfícies, temos fachada, temos paredes que não são tratadas, além de que os materiais também não absorvem ao 100% essa energia que batem eles. Aqui temos algumas formas de dividir com esses módulos de barreiras acústicas entre os postos de trabalho. E uma terceira forma para completar, que é uma coisa que os clientes surpreendem muito, é o mascaramento sonoro, porque realmente você está vendendo um ruído para melhorar as condições acústicas. O que é este mascaramento sonoro? Este mascaramento sonoro é um ruído, é um sistema de alto-falantes que você coloca um ruído, pode ser um ruído rosa, que é um ruído que não incomoda, mas ele evita que seja feito silêncio absoluto dentro da sala, e assim ele, como o seu próprio nome fala, ele mascara as conversas. Então você assim não consegue entender. Para colocar uma metáfora, seria aqui que estamos, inclusive em Salvador, seria como o barulho do mar, uma coisa que de fundo é até agradável, mas impede que você esteja escutando com claridade qualquer coisa que seja alheia ao que você está fazendo, e dessa forma melhore a capacidade de concentração de você. Todos estes cálculos para dimensionamento desses tratamentos acústicos podem ser calculados através de software de simulação. Aqui temos simulação de escritório panorâmico, simulação de sala de controle, simulação de call center. Então aqui vocês veem em vermelho que está, se simula uma pessoa como se estivesse falando aqui, e aqui se colocam vários receptores, tanto na linha vertical como na horizontal. Então o que eu quero, meu ambiente será mais adequado quando o som decresça mais rapidamente, de forma que quando eu estou a uma distância
da pessoa que está falando, eu consiga escutar e entender o menos possível. Então aí significará que o meu escritório está com as melhores condições, porque as pessoas não vão ter uma grande interferência entre elas. Vamos passar já para finalizar na parte de escritórios fechados, porque isto era mais para a parte de grandes escritórios panorâmicos, espaços abertos, que seriam salas privadas e salas de reunião. Então, nestes escritórios, o principal requisito é a privacidade. Geralmente são quartos, são salas onde acontecem conversas com informações sensíveis, e o que não interessa é que essas conversas vazem ao exterior e sejam captadas, sejam entendidas pelas pessoas que estão fora, que não são convidadas para essa reunião. Essas salas, portanto, precisam, além de uns níveis sonoros baixos, logicamente, não pode estar numa sala de reunião com muito ruído, mas precisam de um isolamento acústico para evitar que essas informações não vazem para fora. E também um condicionamento acústico, que aqui na foto vemos uma sala que chamam de telepresença, onde servem para agora para fazer reuniões à distância, inclusive entre escritórios, entre pessoas que estão do outro lado do mundo, para economizar passagem. E as duas salas de telepresença, elas são exatamente iguais, tanto na mobília como nos acabamentos, até a acústica delas tem que ser igual, para tentar conseguir o maior parecido com que as pessoas estão na mesma sala conversando, de forma que aqui vemos como isto é uma meia mesa que acaba nas telas, e a pessoa do outro lado tem outra meia mesa com as telas, e a ideia é conseguir que o efeito seja que as pessoas estão em uma sala só, e para isso não podem ter uma acústica diferente. As pessoas têm que se escutar claramente como se estivessem no mesmo lugar. Então, falando do isolamento acústico, para garantir a privacidade, a Associação dos Consultores da Acústica da Austrália nos fala que para uma pessoa falando em voz alta, nós precisamos ter por volta de 45 decibéis de isolamento para que o som seja audível, mas não seja entendível. Eu vou perceber que algumas pessoas estão falando, se não vou conseguir entender o que elas estão falando. Vemos aqui, para isso precisamos de divisórias adequadas, precisamos portas acústicas, mas vemos como esses 45 decibéis, você pode atender eles facilmente com soluções tipo drywall, por exemplo, que se estão usando muito agora em escritório. Né? Vemos que é fácil atender esses 45 decibéis de isolamento. Só que o que acontece, que em isolamento acústico em escritórios, pesa muito, tem muita importância, que são as transmissões laterais, as transmissões por flancos. O que quer dizer isso? O isolamento acústico entre estas duas salas não depende unicamente da divisória que eu coloque, sino que depende muito das transmissões que eu vou ter pelos elementos de contorno, que seria no corte, né, a transmissão que eu posso ter através do forro do piso elevado, ou a transmissão que eu posso ter através dos sistemas de climatização que comunicam as duas salas. Aqui visto em planta a transmissão através da união da divisória com a fachada. Então vemos como estes escritórios, as divisórias entre salas, elas têm que ir de laje até laje. Você não pode colocar o forro contínuo e acabar a divisória no forro, sino que você tem que continuar essa divisória até a laje. Dessa forma, você minimiza essa transmissão que você vai ter por essa via daí. Esse é um erro típico em escritórios que vai diminuindo pela própria conscientização acústica que as pessoas vão tendo, mas escritórios antigos ainda têm muito problema deste tipo, e eles não sabem, te falam, está vazando todo, meu diretor está muito chateado porque todo mundo escuta tudo, e é que realmente eles não têm septo, a parede deles acaba no forro. E outro ponto crítico, eu encontro a junção da divisória com a fachada. Este é um elemento muito crítico. Este é um elemento que, de ficar mal resolvido, também vai estragar
todo o nosso isolamento. Não adianta eu colocar uma super parede e depois eu não sei resolver este encontro que vai ter a parede com o perfil para garantir o isolamento acústico da parede que eu tinha dimensionado. E por último, tenho também o caso dos sistemas de climatização, onde o som pode entrar através dos dutos, insuflação dutada, só que o retorno é por pleno. Eu dimensionei um isolamento direitinho com minha parede de drywall, só que eu coloquei um buraco para o retorno do ar. Então, que isolamento acústico vai ter esse sistema se eu coloquei um buraco na parede? Não vai ter nenhum. Então, para isso existem elementos como atenuadores de ruído, chicanes, que eu devo colocar para conseguir manter esse isolamento acústico que eu dimensionei para a parede. Igual acontece com as caixas de máquinas de ar-condicionado. Muitas vezes tem esse buraco também, essa abertura para o retorno do ar, e elas ficam parede com uma sala de reuniões. Então eu só vou ter uma abertura de separação entre essa sala de máquinas e a sala de reuniões. Logicamente vai ter reclamação por ruído. Também deve ser tratada, preferencialmente não colocar, mas se tem que estar aí, devemos tratar. E por último também a passagem de instalações, que realmente passagem de instalações é uma coisa que também, se não fica bem resolvida, vai diminuir, vai acabar com o isolamento que nós tínhamos projetado, e vai depender muito da execução e das boas práticas construtivas. E por minha parte isso é tudo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer pergunta, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado.